E aí, rapaziada, tô de volta com mais um vídeo aqui no canal. E esse é o X1 da Tropa. X1 da Tropa é o ex-mano a mano. Pois é, galera, é um quadro novo. Esse aqui é o segundo, tá? Eu tinha colocado o nome de mano a mano, mas aí vocês me avisaram que já tem um quadro na TNT Esporte chamado Mano a Mano. Como eu não tô aqui pra copiar ninguém, eu botei uma eleição lá no nosso grupo da Tropa do Sentimento e dentre várias sugestões de nome lá, o nome que eu mais me identifiquei, digamos assim, foi o X1 da Tropa, tá? Aonde eu comparo jogador por jogador. Nesse vídeo de hoje, eu vou comparar jogador por jogador, posição por posição, entre os jogadores do Atlético Mineiro e do Fluminense. Já que amanhã eles disputam o segundo jogo, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro joga pelo empate, já que venceu o jogo no Rio de Janeiro por 2-1, e muita gente ia dar o Atlético Mineiro como favorito. Quando eu falei que ia fazer esse vídeo, alguns torcedores falaram assim, ó, nem precisa, o Atlético vai ganhar nas 11 posições. Será? É isso que a gente vai ver aqui agora, tá? O que eu vou fazer nesse vídeo, galera? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz contra o São Paulo. Eu vou trazer o scout de atleta por atleta, tá? Durante todo o Campeonato Brasileiro. Esses números que eu tô trazendo aqui são os números dos atletas no Campeonato Brasileiro, tá? Se tiver alguma coisa muito discrepante, eu dou a minha opinião aqui e falo, não. Esse número aqui tá discrepante, esse atleta é muito melhor do que esse. Mas, de uma forma geral, eu vou me basear nos dados estatísticos. Na nossa live pré-jogo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz contra o São Paulo. Eu vou botar o X1 da Tropa e vocês vão escolher posição por posição, jogador por jogador, de acordo com a opinião de vocês. No caso desse vídeo, não é opinativo. Eu vou me basear nos dados estatísticos, beleza? Mas só pra gente não perder o costume, galera, vou pedir para quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Você não é inscrito não? Torce pro Fluminense? Dá essa moral, clica no botão de se inscrever aí. É de graça, não paga nada, não precisa cadastrar cartão, não precisa fazer nada. Deixa o like nesse vídeo se você gostar. Siga o nosso Instagram. A gente está pertinho de alcançar a marca de 7 mil seguidores lá no Instagram. O nosso Instagram é mais novo. Eu criei depois aqui do canal do YouTube. Então, galera, me ajuda aí a bater essa meta de 7 mil seguidores lá no Instagram. Siga o nosso Instagram também, tá aqui, ó, Sentimento_Tricolor 1902, tá? E deixa um comentário nesse vídeo aqui, dando a sua opinião, lembrando que as informações trazidas nesse vídeo não são opinativas, são de dados estatísticos, beleza, galera? Vamos lá, vamos pro nosso X1 da Tropa. Fiz essa arte bacana aqui com o Mineirão lá do fundo, a logo do canal Sentimento Tricolor aí aparecendo. Tá bacana, galera? Gostaram da arte? Quero que vocês deixem aqui nos comentários também, tá? E vamos direto logo à comparação, né? Everson vezes Marcos Felipe. Galera, são dois goleiros que se equivalem muito. Depois que eu criei aqui o canal Sentimento Tricolor, eu passei a acompanhar bastante outros youtubers de quase todos os times do Campeonato Brasileiro. Assisto, e isso eu já fazia, assistia jogos, de uma forma geral, de todos os times do Brasil. Assisto bastante Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. E eu vejo alguns torcedores do Atlético Mineiro muito insatisfeitos com o Everson em muitos jogos, tá? Ele é aquele goleiro que fecha, faz milagre, mas em jogos cruciais ele acaba entregando alguns gols, sofre frangos inacreditáveis. E os dados estatísticos, apesar de muito equilibrado, dá uma ligeira vantagem ao Marcos Felipe, tá? Ambos têm excelentes notas. Marcos Felipe 7.08 e o Everson 7.06. Então, assim, é quase um empate técnico. E por que eu vou dar vitória para o Marcos Felipe nesse confronto? Porque o Everson, como eu acabei de falar agora, ele tem 2 erros capitais nesse Campeonato Brasileiro. Ele tomou 2 frangos, 2 falhas inacreditáveis. Enquanto o Marcos Felipe não teve nenhum erro capital. Nenhum grande erro do Marcos Felipe originou o gol do adversário. Então, por isso, a gente abre esse confronto vencendo por 1-0. Então, você que está aí do outro lado, estava desacreditado, achando que o Fluminense ia perder nas 11 posições, veja lá, o nosso goleiro é no mínimo compatível com o goleiro do melhor time da Série A, um dos melhores times do continente, tá? Então, Marcos Felipe, bola dentro para você, parabéns pelo trabalho, tá? A comparação seguinte agora, galera, é Mariano, como vocês podem ver aí, ex-atleta do Fluminense, versus Samuel Xavier. Pô, André, Samuel Xavier? Sim, galera, Samuel Xavier. Por quê? Ele é o titular da posição, tá? A não ser que o Marcão nos surpreenda
escalando o Calegari, o Samuel Xavier é o titular. Mas mesmo se o Calegari entrasse, não ia mudar nada, tá? Assim como vocês podem imaginar, essa vai para o Atlético Mineiro, vitória do Mariano. O Mariano tem nota 7,11, é uma média altíssima, enquanto o Samuel Xavier tem média 6,74. Se fosse o Calegari, teria uma média de 6,78. A média do Calegari, apesar de ter jogado menos, é até melhor do que o Samuel Xavier, mas não chega nem próximo do Mariano. Samuel Xavier não tem nenhum gol, nenhuma assistência no Campeonato Brasileiro, enquanto o Mariano tem uma assistência, tá? Então, nesse caso aí, nesse confronto, lateral direita, vitória para o Galo. Vamos agora para o zagueiro jogando pela direita. Igor Rabelo ou Nino? Galera, eu arrisco a dizer que eu vou fazer esse X1 da tropa até o final do Campeonato Brasileiro e dificilmente vai ter um zagueiro jogando pela direita que seja melhor do que o Nino, tá? Então, assim como vocês devem imaginar também, sim, vitória do Nino. Independente se for o Igor Rabelo ou o Hever, tá? O Nino leva vantagem. O Igor Rabelo, ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência nesse campeonato, tem uma média de 6,89. Se fosse o Hever, teria uma média um pouquinho maior, de 7,03. Só que o Nino tem uma média de 7,13, tá? Ou seja, o Nino leva vantagem. Por que eu tô falando Igor Rabelo ou Hever? Porque existe essa dúvida, tá? Na provável escalação do Atlético Mineiro entre um ou outro. Mas independente disso, o Nino leva vantagem. 7,13. O Nino tem 2 gols nesse Campeonato Brasileiro e 1 assistência. Então, ó, surpreendente, hein? 2-1 Fluminense. 3 posições em disputa, 2 jogadores nossos com média melhores do que os jogadores do Atlético. Mas não se empolga muito não, tá? Na sequência agora vem Júnior Alonso e Lucas Claro. O Júnior Alonso, galera, leva vantagem, tá? Ele tem 1 gol nesse Campeonato Brasileiro, enquanto o Lucas Claro não conseguiu marcar. Ano passado o Lucas Claro marcou acho que 5 ou 6 gols, né? Foi o zagueiro artilheiro, foi o zagueiro que mais marcou gols no Brasil. E é impressionante como esse ano ele tá passando zerado. O Júnior Alonso tem uma pontuação de 6,98, enquanto o nosso Lucas Claro tem uma pontuação de 6,90. É equilibrado, é próximo, mas sim, eu acho hoje o Júnior Alonso um nível acima do Lucas Claro. Se fosse na temporada do ano passado, não. O Lucas Claro, ano passado, quando eu digo ano passado, o Campeonato Brasileiro 2020, tá? Que terminou esse ano. Eu daria vantagem pro Lucas Claro. Mas no momento, o Júnior Alonso está numa fase superior, os números mostram isso. Então, nesse X1 aí, Alonso e Lucas Claro, vitória pro Alonso, tá? Agora, lateral esquerda, galera. E aqui tá a primeira discrepância, tá? E isso aqui foi uma sugestão de vocês que assistem os vídeos. Eu fiz o vídeo anterior e vocês falaram assim, não, André, mas quando dá uma discrepância muito grande nos números assim, você tem que intervir, porque é absurdo, né? E o primeiro absurdo tá aqui, tá? Guilherme Arana com Danilo Barcelos. Obviamente, o Guilherme Arana é muito melhor do que o Danilo Barcelos. Na minha opinião, o Arana, ele é campeão olímpico, né? Não é na minha opinião, eu ia falar outra coisa. O Guilherme Arana, assim como o Nino, campeão olímpico. Pra mim, agora sim que eu ia falar, vai ser titular da seleção brasileira na Copa do Mundo no final do ano que vem. Tem tudo pra isso. Pra mim, é o melhor lateral esquerdo do Brasil disparado. Só que no Campeonato Brasileiro, galera, o Guilherme Arana, ele tem o dobro de jogos do Danilo Barcelos, tá? Ele tem 12 jogos. E ele tem uma média de pontuação aqui de 7,07, tá? Ele não tem nenhum gol e tem 2 assistências. Guilherme Arana, 7,07. Aí a gente vai agora para o Danilo Barcelos. Ele tem a metade dos jogos. Ele disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro, começando 5 como titular. Ele não tem nenhum gol, Danilo Barcelos, mas tem 3 assistências. Isso eleva a média do Danilo Barcelos para 7,17. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Nos jogos disputados no Campeonato Brasileiro, repito, claro que o Arana tem o dobro de jogos. Então, isso diminui, acaba diminuindo a média dele, né? Enquanto o Danilo Barcelos tem 7,17, o Arana tem 7,07. Seria vitória pro Fluminense nesse X1, mas, galera, eu não tenho como. Não é impossível você falar que o Danilo Barcelos é superior ao Guilherme Arana. Então, mesmo os dados mostrando aqui, não tem como. Guilherme Arana leva muita vantagem na lateral esquerda, tá legal? A situação agora se inverte, na minha opinião. A gente vai fazer o X1 agora do Alan com o André. O Alan a gente conhece bem. É um excelente volante, tá? E aqui, os números mostram uma ligeira vantagem pro Alan.
O Alan tem uma média de 6,90, enquanto o André tem uma média de 6,84. O problema, galera, é que além de ser uma margem de um percentual muito pequeno, o Alan ele não tem nenhum gol e nenhuma assistência nesse campeonato. E gol e assistência conta muito, né? Enquanto isso, o André ele tem um gol, o André tem uma assistência e o André é o jogador do Fluminense que tem o melhor aproveitamento nos passes. Média no Campeonato Brasileiro de 95% de acerto. O André praticamente não erra passe. E ele não dá só toquezinho para o lado e para trás não, tá? Ele arrisca passe em profundidade, ele dá passes longos. É um volante que já fez gol em Fla-Flu, já deu assistência também. Então, galera, com todo respeito aos números, nesse caso aqui eu vou inverter. Apesar dos dados mostrarem uma ligeira vantagem para o Alan, eu vou dar a vitória para o André nesse confronto André versus Alan, ok? Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, tá legal? Bom, o próximo confronto aí, galera, é o Jair, que é um queridíssimo da torcida do Galo lá. É um jogador que eu não conhecia, estudei os números dele. Realmente tem números impressionantes. E aí eu botei o Nonato. Por que eu coloquei o Nonato? Porque a gente não sabe se o Martinelli vai estar recuperado para a partida ou não. No momento que eu gravo esse vídeo, o Fluminense não divulgou informações sobre a situação do Martinelli e, a princípio, ele está fora da partida. Pode ser que ao longo dessa terça-feira saia aí pela imprensa que o Martinelli treinou normalmente e vai para o jogo. No momento que eu gravo esse vídeo, não tem informações. Apesar disso, eu trago nota dos dois, tá? E comparando tanto quanto com o Martinelli ou com o Nonato, aqui na imagem vocês podem assistir aí o Nonato, o Jair leva vantagem. O Jair tem um gol nesse Campeonato Brasileiro, nenhuma assistência, e tem uma média 7. Comparando com o Nonato, ele vence. O Nonato tem uma média de 6,59. Se for com o Martinelli, melhora um pouquinho a média, mas vai para 6,74. Ou seja, o Jair também leva vantagem, tá legal? Agora vamos lá, Zaratio e Iago Felipe. Pô, André, não tem comparação. Galera, são esquemas táticos diferentes, tá? O Atlético joga no 4-4-2, enquanto o Fluminense joga no 4-3-3 ou no 4-2-2-2. Então não tem jeito. Toda vez vai ser isso. O Iago, como é o nosso volante que mais se aproxima da frente, ele vai acabar sempre caindo com um jogador mais criativo, que apoia mais. Apesar do Zarate não ser tanto, tá? Ele atua muito naquele meio campo, com o segundo volante, enfim. O Zarate também leva vantagem, tá? Ele tem aí 3 gols no Campeonato Brasileiro e uma assistência e uma média de 6,98, enquanto o Iago Felipe tem um gol, 2 assistências, com uma pontuação de 6,87. Apesar do jogador do Galo levar uma vantagem, não é tão discrepante assim, não é uma diferença tão grande. Mas vantagem para o jogador do Galo, mais um ponto para eles, tá? Agora vem, covardia, né? Nátio Fernandes, tá? E aí eu fiz aqui com Caio Paulista ou Luiz Henrique. Não é informação, é palpite. O John Arias voltando, atuando pela esquerda, eu arrisco que o Luiz Henrique vai começar como titular e o Caio Paulista ficaria aí como opção no banco de reservas, tá? Eu arriscaria que o Caio Paulista ficaria como opção. No jogo contra o São Paulo, além de ser o segundo jogo seguido que o Luiz Henrique marca o gol da vitória, o Caio Paulista foi o pior da partida. Então, repito, se o John Arias voltar para atuar pela esquerda, eu arriscaria dizer que o Marcão ia começar o jogo com o Luiz Henrique e deixar o Caio Paulista no banco. Mas isso é uma situação também que a gente só vai saber uma hora antes da partida. Sendo assim, eu comparei com os dois, tá? Acho que não precisa comparar muito, né, galera? O Nacho é um dos craques desse time, tá? Ele tem uma média de pontuação de 7,11. Ele tem 3 gols no Campeonato Brasileiro com 2 assistências. Se quiser comparar com o Caio Paulista tem 2 gols, nenhuma assistência. E uma pontuação de 6,67, tá? E o Luiz Henrique tem 2 gols, uma assistência e uma pontuação de 6,71. Então, mais uma vez, vantagem para o jogador do Galo, né? Agora nós temos aí o Vargas, tá? Com o John Arias, ok? O John Arias atuando pela esquerda. O Vargas é o segundo atacante que também cai muito pelo lado esquerdo. E aí temos mais um pequeno problema, ok? O Vargas, ele jogou pouco nesse Campeonato Brasileiro. O Vargas atuou em apenas 6 partidas. Muitas convocações para a seleção chilena e tudo mais.
desfalcou o Galo em muitos jogos e ele tem 1 gol, 2 assistências e uma pontuação de 6,9, tá? O John Arias, ele tem apenas 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro. 2 partidas. Fez 1 gol, nenhuma assistência e uma pontuação de 7,30, tá? Ou seja, superior ao Vargas. Mas aí, galera, é um demonstrativo muito pequeno. São 2 jogos, tá? Aí você fala, André, mas o Vargas também tem 6. É o triplo, né? 3 vezes mais. Então, assim, pela pontuação aqui, o John Arias leva vantagem, mas se a gente for comparar quem é mais jogador, John Arias ou Vargas, fica a teu critério, a resposta tá para você. Eu vou aqui pelos dados estatísticos, mas se eu tivesse que escolher um jogador para o Fluminense contratar, obviamente que eu iria no Vargas, tá? Jogador artilheiro máximo da seleção chilena, já fez muita história na seleção do Chile. Repito, não tem feito tanto sucesso assim no Atlético Mineiro, mas é mais jogador que o John Arias, tá? E a última comparação, galera, é covardia, tá? É o Hulk com o Fred. O Fred, se você pegar a história do Fred no cenário do futebol, ele é maior do que o Hulk, na minha opinião. Muito maior do que o Hulk, tá? Só que no momento atual, acho que nenhum atacante do Brasil dá pra competir com o Hulk. Olha os números do cara. Ele tem 7 gols, 5 assistências, uma pontuação de 7,24, tá? Então qualquer um que você botar do outro lado ali vai ter números inferiores. O nosso Dom Fredon no Campeonato Brasileiro tem 2 gols, 2 assistências, tá ajudando dentro do possível. O Fred mudou completamente as características dele, tá jogando quase como um homem de meia. Ele jogou ontem contra o São Paulo como meia direita, tá? E o Fred tem uma pontuação de 6,85, tá? Sendo assim, vitória mais uma vez aí pro jogador do Galo. E para fechar, Cuca versus Marcão. O Marcão tá com números fantásticos, tem um melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O Marcão, depois que assumiu o Fluminense, ele é um treinador com melhor aproveitamento. Então, honras ao mérito ao Marcão, tá fazendo um trabalho muito bom. Precisa corrigir algumas coisas, é normal. Mas não dá para comparar com o Cuca, né? Multicampeão, muito mais experiente, com muito mais rodagem. Um dos melhores treinadores do Brasil. E, mais uma vez, vantagem para o Atlético Mineiro. Sendo assim, galera, o Fluminense ele ganhou, tá? Em 3 posições. Ele ganha com Marcos Felipe, ele ganha com Nino e ganha com André. Tá? Lembrando que o Danilo Barcelos tinha vencido, mas não tem como o Danilo Barcelos ser melhor do que o Arana. Então, mesmo os números mostrando isso, eu dou vitória por Arana. Assim como os números mostram aqui uma pequena vantagem do Alan sobre o André, e eu discordo, inclusive porque o André tem 1 gol, uma assistência, o Alan não fez nenhum gol, nenhuma assistência. O André, eu acho o André um jogador superior, apesar de mais novo, menos experiente, com maior potencial do que o Alan. Então eu dou vitória para o André, tá? Assim como eu poderia ter dado vitória para o John Arias aqui em relação ao Vargas e não dei. O Vargas é mais jogador do que o Arias. Pelo menos por enquanto o John Arias tem potencial para crescer ainda, porque é muito mais novo. Sendo assim, galera, das 12 posições, dos 12 X1s aqui que eu fiz agora, deu 9-3 pro Galo, tá? Nada que surpreenda a gente, né? Como eu já falei, o time do Atlético Mineiro, na minha opinião, é o melhor time do continente. Tem tudo para varrer todos os títulos que disputar. Espero que, exceto Copa do Brasil, espero que o Fluminense entre com uma postura, jogue sério. O Atlético Mineiro, apesar de ser um time muito forte, não é imbatível. Já perdeu os jogos aí na temporada. Espero que o Fluminense consiga vencer, nem que for por 1 gol, leve a decisão para os pênaltis, e aí seja o que Deus quiser, tá? Não tá acabado, torcedor tricolor. Como vocês puderam ver aqui nesse X1 da tropa, o Atlético Mineiro é sim um time muito melhor do que o Fluminense, mas futebol, rapaziada, se resolve dentro das 4 linhas, é 11 contra 11 e tudo pode acontecer. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe os comentários, estraçalha no like e compartilha muito, muito, muito. Beleza, galera? Um forte abraço e saudações tricolores.